Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 1º de novembro de 2024, agora são aproximadamente 6 horas e 10 minutos da tarde. Nesse momento o Ibovespa está operando abaixo dos 129 mil pontos. Será que nessa condição uma ação como a do Banco do Brasil ela vem a se oferecer, possibilitando que a gente faça um novo aporte? Vamos dar uma olhada. Aqui embaixo nós conseguimos verificar que marcado aqui em vermelho, o Ibovespa está operando a 128.291 pontos. Será que até o final do dia ele chega abaixo dos 128 mil? Vamos dar uma olhada. O que me chamou a atenção aqui? Esse gráfico, apesar de não ser lá muito confiável, neste ponto, houve a abertura de um gap. Depois preciso confirmar. E veja esta vela aqui em vermelho, o tamanho que ela tem desde o início até o fim, né, indicando que do ponto que ela abriu até agora caiu bastante o nosso Ibovespa. E claro, né, muitas ações foram levadas junto com ele. O caso do Banco do Brasil. Então nós, vendo esse movimento, lançamos uma ordem por R$ 26,15, compramos 6 ações. A ordem foi lançada logo cedo, mas ela foi executada às 11 horas e 38 minutos no dia de hoje e, portanto, acrescentamos mais 100 ações na nossa carteira. Como sempre fazemos aqui no canal, nós registramos a compra, compramos a R$ 26,15 e passamos de 5.955 ações para 6.055 ações. Primeira coisa que eu mostro é do ponto de vista do preço. Veja aqui do lado, eu tenho os proventos que foram registrados para o Banco do Brasil nos últimos 5 anos, 2019, 2023, e na média foram pagos, já corrigidos, né, porque o Banco do Brasil teve um desdobramento de ações. Então, já corrigidos, pagou em média R$ 1,50. Para esses R$ 1,50, quando nós dividimos por 6%, por que 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Você pode escolher o mínimo que você deseja. Aqui no canal, uma pequena interrupção da inteligência artificial, mas aqui o que eu estava dizendo era o seguinte: pegando esse valor e dividindo ele por 6%, que é o mínimo que, pelo menos aqui no canal, nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, ou seja, vai ser 6% desse valor. Quando nós dividimos esse R$ 1,50, nós vamos ter um valor que eu chamo de preço teto. Então veja que o preço teto da média dos últimos 5 anos ele fica aqui ó, em R$ 25,07. Se eu pegar o último ano, veja como descola. Se eu pegar só o valor que foi pago em proventos no último ano e dividir por 6%, vai dar R$ 38,13. Se eu pegar um crescimento médio composto que eu faço nos últimos 5 anos, vai para R$ 40,21. Então aqueles 25 eles se descolam muito. Portanto, eu preferi trabalhar com a média de todos esses valores, que me remete aqui a R$ 31,60, quando eu olho para o passado, que é talvez o preço teto que mais importa. Mas assim como olhamos para o passado, nós também gostamos de olhar para frente, então nós trabalhamos com projeções com base nos resultados trimestrais. No caso do Banco do Brasil, nós temos uma projeção aqui ó, de 36 milhões, 300 milhões aproximadamente, de lucro líquido, possibilitando que o banco venha a pagar neste ano de 2024 R$ 2,27 por ação. Se ele pagar esse valor, ao dividirmos R$ 2,27 por 6%, o nosso preço teto vai ficar aqui ó, em R$ 37,87, se aproximando do último ano e também daquele crescimento médio composto que nós calculamos. Tem outras informações que nós vamos levar para frente, por exemplo aqui, ó, veja, o patrimônio líquido do Banco do Brasil, 183 bilhões e meio aproximadamente. Quando dividimos isso pelo número de ações que o banco possui, já desdobradas, 5,7 bilhões de ações, nós temos esse valor patrimonial por ação, ou seja, o preço de uma ação em termos de valores patrimoniais, R$ 32,02. Veja que esses valores eles começam a ficar muito semelhantes, mas o preço que nós pagamos pela ação, R$ 26,15, ele está 18% mais baixo do que o valor patrimonial por ação. E ele representa nesse
PVPA, preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, que dá 0,82, ou seja, o valor é 80% desse, ou seja, tem uma depreciação de 18% aproximadamente. Se pegarmos o preço da ação e dividirmos pelo lucro líquido por ação, em 4,12, para este lucro líquido que calculamos, temos aí a possibilidade de receber de volta, em termos de lucro líquido, não é em termos de dividendos, em aproximadamente 4 anos e 2 meses. Veja que, se confirmar os proventos que nós estamos, dividido pelo o preço que pagamos pela ação, R$ 26,15, o nosso dividend yield aqui fica em 8,69%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. Os dados da nossa projeção nós trazemos para esse quadro em azul. E aqui você vai ver o número de ações, o payout, o lucro líquido que nós estimamos, o que vai ser possivelmente pago de dividendos, segundo a nossa projeção, e bem aqui embaixo nós temos então o preço teto, dividindo R$ 2,27 por 6%, vai dar esses R$ 37,87. Quando nós pagamos R$ 26,15, ele está abaixo desse preço teto quando olhamos para o futuro, e o preço teto mais importante, que é quando olhamos para o passado, R$ 31,60. E por que ele é mais importante? Porque esse aconteceu e o outro é apenas uma estimativa. E se olhamos a compra do ponto de vista do preço, também registramos o nosso racional, o que tinha na nossa cabeça quando nós compramos ações do Banco do Brasil, porque talvez lá na frente, quando nós quisermos olhar para o passado e verificar por que estávamos fazendo esses negócios, nós podemos entender aquilo que nós enxergamos no momento. Então, no dia 1º de novembro, compramos 6 ações a R$ 26,15. Veja que o dividend yield, 8,69, nós vimos naquele quadro de dados fundamentalistas que eu mostrei, o preço sobre o lucro, 4,12, o PVPA 0,82, tem o ROI também que eu acabei não mostrando, mas 19,8%, e o preço teto que nós utilizamos o mais baixo dos dois. E por que o mais baixo dos dois? Porque isso faz com que a nossa visão seja o mais conservadora possível, ou seja, reduz mais a nossa margem de erro. Então, quando nós pagamos R$ 26,15, pagamos, aparentemente, um bom preço pela ação. E, por fim, nós atualizamos a nossa tabela de metas. Metas essas para os anos de 24 e 25, 2024 a 2025. Aqui estão as metas até 2025 em termos de ações nesta coluna. Veja que para Banco do Brasil eram 5.992 ações, com 6.055 estamos a 101,05% da meta, ou seja, já ultrapassamos a meta em 1,05%. Provavelmente, quando nós formos revisar a meta e mais o planejamento estratégico aqui do canal, o que vai acontecer é que você verá que algumas ações nós vamos acabar reduzindo as metas e aumentando principalmente em Banco do Brasil, para mais ou menos isso aí ficar aparentemente alinhado. Nós temos uma meta aqui que ela vai modificando à medida que vamos comprando ações, de receber em média por mês, nos 12 meses de 2024, R$ 3.963. Já recebemos até o presente momento, em média, R$ 3.399 aproximadamente, já tendo recebido R$ 40.788,38 em proventos. Aqui tem um detalhe, nós ainda temos proventos a receber, principalmente agora no mês de novembro, da Taesa, já está anunciado, ainda não está acreditado, mas também tem 2 anúncios ainda para serem feitos do Banco do Brasil e um anúncio para ser feito do Banco do Brasil. Dificilmente nós vamos chegar aqui nesses R$ 6.775 para completar a meta, mas isso não é a parte mais relevante. O mais relevante é que quando nós formos fazer o fechamento dessa meta, quando pegarmos lá a primeira revisão do ano, que é do dia do mês de janeiro de 2024, aqui está do mês 9, né? Nós vamos ver que nós já temos ultrapassado a meta que nós colocamos lá no início. É mais ou menos que nem o burro correndo atrás da cenoura. Eu sou o burro, né? A cenoura está ali, que são os valores a serem recebidos em termos de proventos, e nós vamos indo atrás, colocando cada vez mais ações na nossa carteira. E veja que isso vai dando aquele efeito bola de neve, desde que nós começamos o canal, cerca de 4 anos, 3 anos e pouco atrás, e consequentemente, né, nós começamos lá recebendo R$20 em média por mês, depois passamos para outros valores e agora estamos chegando a quase R$3.500, o que é um bom rendimento em média, considerando uma carteira pequena como a que nós trazemos aqui no canal e que mostra a eficiência do método e como funciona o efeito bola de neve. A maioria dessas ações que estão sendo compradas agora são por conta dos próprios proventos pagos.
e, consequentemente, vai aumentando a nossa bola de neve e, eventualmente, nós compramos com valores que são do nosso principal, como, por exemplo, o nosso salário, que cada vez vem diminuindo mais. Não o salário que vem diminuindo mais, o que vem diminuindo mais são os aportes com base das nossas outras rendas, como, por exemplo, o salário. Isso vem diminuindo, porque cada vez mais o que nós recebemos em provento se torna mais preponderante sobre aquilo que nós recebemos de outras fontes. Então, vai gerando aquele efeito bola de neve, ela vai crescendo naturalmente e realmente, se você continuar acompanhando o canal, a partir do 5º ano, ali no 6º, 7º ano, você vai ver os valores que vão ser recebidos aqui, vão ser interessantíssimos, o que faz com que a gente continue apostando no método que foi. Isso é tudo que eu descrevi, aplicado aqui no canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.